Olá pessoal, eu vou resolver uma questão da prova da ESA de 2017, trata de função quadrática. Então vamos lá. O conjunto de solução da inequação, onde x é um número real, é. Então é uma questão simples, então a gente pode pensar assim. X ao quadrado mais 5x mais 6 é menor do que zero. Então vamos lá, nós temos três casos base para estudar isso daqui, tá? Ou a gente tem duas raízes, tá? A raiz 1 e a raiz 2, e elas são diferentes uma da outra, tá? Ou então esse caso aqui, nós temos a raiz 1 igual a raiz 2, e nesse caso aqui, em que nós não temos raízes, tá? Então aqui não tem raízes. Então esses três casos são os casos que nós estudamos as inequações do segundo grau. Quando aparece o primeiro caso, as raízes são diferentes, nós vamos colocar o sinal positivo aqui, depois o negativo aqui e o positivo aqui. Agora, para colocar o positivo aqui, nós temos que ter esse coeficiente aqui, que é o coeficiente dominante, ele tem que ser positivo, tá? Se ele for negativo, a gente troca o sinal de toda a inequação e troca o sinal também da inequação e colocamos positivo sempre do lado de cá. Nesse segundo caso, onde nós temos duas raízes iguais, nós vamos colocar positivo e positivo. E nesse caso aqui, que nós não temos raízes, tudo vai ser positivo. Esses são os três casos, tá? Então, essa inequação vai cair num dos três. A gente só precisa saber se ela tem ou não raízes. Continuando aqui o estudo, vamos descobrir as raízes dela. Sempre assim, né? A gente vai buscar as raízes. Depois que a gente descobrir a raiz, a gente pega um desses modelos aqui. Ou o primeiro, se ela tiver duas raízes diferentes, ou o segundo, se ela tiver duas raízes iguais, ou o terceiro, se ela não tiver raízes. Para encontrar as raízes, vamos calcular o valor do delta. Então, o delta é o b ao quadrado menos 4ac. Então, lá, o delta, ele é o b aqui é o 5, então vai ficar 5 ao quadrado, menos 4, o a é o número 1, e o c, nesse caso aqui, é o 6, né? Então, o delta aqui vai dar 25 menos 24, o que vai dar 1. Como 1 é maior do que 0, então a gente vai cair no primeiro caso, que são duas raízes reais e diferentes. Agora vamos descobrir as raízes. Então lá, as raízes x1 e 2 é igual, usando o Bhaskara, então, é menos b, né? Mais ou menos a raiz quadrada do delta, que a gente acabou de calcular, sobre 2 vezes a. Então, a primeira e a segunda raiz, a gente vai trocar o sinal do b. O b é mais 5, vai ficar menos 5, é só trocar o sinal dele. Mais ou menos, tirar a raiz quadrada do delta, que é 1, sobre 2 vezes a. O a vale 1, então é 2. 2 vezes 1 vai dar 2. Então aqui a gente tem x1 e 2, que são as duas raízes. Vai dar menos 5, mais ou menos 1, dividido por 2. Então a primeira raiz, vamos trabalhar com negativo, né? Vai ficar menos 5, menos 1, dividido por 2. Vai dar menos 6 por 2, então a primeira raiz é menos 3. E a segunda raiz, a gente vai trabalhar com mais, menos 5 mais 1, dividir por 2, isso vai dar menos 4 por 2 vai dar menos 2, então a segunda raiz é menos 2. Bom, como são duas raízes reais diferentes, nós vamos usar o primeiro caso aqui. Então nós vamos colocar uma retinha aqui, e vou marcar dois pontinhos aqui. Aqui vai ser o menos 3, e aqui vai ser o menos 2. Aí, vamos colocar o positivo para o lado de cá, trocar o sinal aqui e colocar o positivo para o lado de cá. Como a gente quer os valores menores do que 0, então nós queremos onde é negativo, né? Negativo está aqui no meio, né? A gente vai pegar essa parte aqui. Então, aqui é a parte que nos interessa. Ele não quer as raízes, então a gente vai tirar o menos 3 e vai tirar o menos 2. Então nós vamos ficar, então aqui vai ser aberto e aqui vai ser aberto. A solução do nosso problema é qualquer valor entre menos 3 e menos 2. Então vamos lá, respondendo como ele quer, né? X pertence aos reais, tal que menos 3 é menor do que x, e isso é menor que menos 2. Uma outra maneira, né? Poderia ser assim, né? Aberto no menos 3 e aberto no menos 2.
E isso a gente encontra, né? Menos 3 e menos 2, aberto, aberto, na letra A. Então é isso, pessoal. Até um próximo vídeo. Tchau.